MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. O ano letivo está para começar, mas para muitas famílias com crianças pequenas, crianças de 0 a 5 anos, 2018 provavelmente será mais um ano de espera por vaga na educação infantil. Educação infantil que inclui a creche e a pré-escola. Apesar de a educação infantil ser um direito fundamental, garantido para as crianças e que está previsto inclusive na Constituição Federal, isso nem sempre é respeitado. Só em Curitiba existem perto de 7 mil crianças de 0 a 5 anos esperando por uma vaga. Além do prejuízo para as crianças, a falta de escola nessa faixa etária prejudica muito também famílias, especialmente aquelas cujas mulheres precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos. Muitas chegam até a abrir mão do emprego por causa disso. Outras acabam tendo que pedir ajuda para parentes, amigos ou até vizinhos, o que nem sempre significa a garantia de um bom atendimento para essas crianças e nem alívio para as mães. No ano passado, a partir de uma reunião do Conselho Estadual da Mulher, representantes do Ministério Público do Paraná apresentaram a situação. Foi iniciado então um processo que chegou numa campanha bancada pelo governo estadual que busca incentivar o acesso à educação infantil com informações sobre o que fazer para buscar uma vaga e como agir caso ela não seja obtida. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos no MP no Rádio as promotoras de justiça Irmínia Dorigan de Matos Diniz e Mariana Seifert Basso, do Ministério Público do Paraná. Doutora Mariana, conte para os ouvintes como surgiu essa campanha, quais os objetivos, como ela está sendo realizada. Bom, Tomás, desde que surgiu o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher aqui no Paraná, o Ministério Público tem acompanhado as reuniões e também as temáticas que ali surgem, principalmente quando elas são trazidas pela sociedade civil, né, pelos movimentos sociais. E uma das demandas mais frequentes se relaciona justamente a essa situação da falta de vagas na educação infantil, que afeta sobremaneira as mulheres, né? Então faz todo sentido estar nesse espaço aí de deliberação, que é o Conselho Estadual da Mulher. E essa demanda ela era trazida, às vezes, com algumas distorções, porque sequer ali ou em outros espaços, as mulheres sabiam que tinham esse direito, né? Que as crianças e as mulheres teriam esse direito. Existe até um senso comum, né, de que de 0 a 5 anos não seria obrigação do Estado, né, garantir uma vaga na educação infantil. Então, ali se discutiu que, antes de qualquer coisa, era necessária a orientação à população sobre direitos que já estavam garantidos na própria Constituição Federal, né? E a doutora Irmínia, então, compareceu até o Conselho, mostrou todo o seu trabalho de alguns anos já na área, esclareceu as presentes, né, sobre esses direitos e acabou também nos apoiando no sentido de trazer subsídios técnicos para que se iniciasse uma campanha mesmo sobre essa temática. Doutora Irmínia, a senhora atua especificamente na área da educação. Por que a educação infantil é tão importante para as crianças? Iniciando com relação à campanha, foi um prazer muito grande somar esforços com a promotoria e o centro de apoio em que a doutora Mariana trabalha, fazendo esse reforço da importância da educação infantil na vida das crianças. Veja bem, é sempre importante esclarecer e por mais que se diga, é bom repetir. O direito da criança em frequentar a educação infantil é um direito constitucional fundamental e a nossa Constituição já está em vigência desde 88. Para as crianças de 4 e 5 anos, a frequência, ou seja, a obrigatoriedade de se fazer a matrícula para os pais passou a existir desde 2016, ou seja, desde o ano passado. Para as crianças de 0 a 3, essas que frequentam, então, não a pré-escola, como as de 4 e 5, mas as creches, esse direito é igualmente garantido para essas crianças de 0 a 3 anos, muito embora os pais não tenham obrigação de fazer a matrícula. Mas o direito é assegurado pela nossa Constituição Federal desde 88. E por que isso, né? Esse direito é assegurado
por uma série de entendimentos, e não só de ordem metodológica, de ordem pedagógica, mas especialmente, vamos destacar aqui, a importância da ordem da neurociência para que essas crianças frequentem um estabelecimento de educação com estímulos adequados para a sua idade. É ponto convergente de toda a ciência, de todos os cientistas que trabalham com relação à criança, ao seu desenvolvimento neurológico, psicológico, pedagógico, que o grande boom neurológico das crianças acontece na faixa da primeira infância, e especialmente nessa faixa de 0 a 3 anos. Eles explicam, os neurocientistas, que nós, seres humanos, nascemos com uma quantidade exata de neurônios, uma quantidade definida de neurônios, e que a partir do momento em que nós nascemos, a partir do primeiro momento que o bebezinho abre os olhos na maternidade, esses neurônios começam a morrer. E o que faz a diferença ao longo da vida dos seres humanos? O que faz a diferença é o estímulo desse bebê, desse ser humano, um estímulo neurológico para que esses neurônios produzam as sinapses, ou seja, as conexões nervosas. Esses estímulos que o bebê deve ter a oportunidade de receber, tem o direito fundamental de receber, ele vai fazer toda a diferença ao longo da vida da criança, ou seja, a educação infantil de maneira metodológica, adequada, com qualidade, ela não só assegura um direito fundamental da criança para o seu exato momento de vida, para aquele momento em que a criança está vivenciando, ou seja, brincadeiras, o aspecto lúdico, musicalidade, mas também para toda a sua vida, né? Então, é isso que vai fazer a diferença ao longo da vida da criança. Então, não só da vida acadêmica, mas da vida social. Ou seja, essa criança que recebeu os estímulos adequados e quanto antes ela frequentar a escola, os neurocientistas e os cientistas da economia também já afirmaram que isso vai fazer a exata diferença para a diminuição da criminalidade, aumento da capacidade produtiva dessa pessoa, aumento dos seus salários, diminuição do índice de gravidez precoce na adolescência, diminuição dos índices de tabagismo e, o que é mais importante, a diminuição da dependência dessas pessoas dos auxílios do Estado. Ou seja, a partir do momento em que o município assegura o direito à educação infantil, essa pessoa ela não dependerá mais do governo, do Estado, da nação para sua autossobrevivência. Ok, então o estímulo é muito importante nessa fase. Doutora Hermínia, com que idade as crianças devem começar a ir para a escola? O que as famílias que precisam de uma vaga na educação infantil devem fazer? A senhora já explicou que a partir dos 4 anos é obrigatório, de 0 a 3 não. Mas independentemente da obrigatoriedade ou não, a família que precisa de uma vaga, o que ela deve fazer? É recomendável que procure desde cedo, desde que a criança nasce, já procure colocá-la numa creche? Como isso deve ser feito? É muito comum o entendimento que a criança deve ir para a educação infantil somente após os 4 meses de nascimento. Isso em razão da própria lei trabalhista que assegura a licença maternidade. Porém, nós sabemos que existe um mercado muito informal, bastante grande, das mães que dependem do estabelecimento de educação infantil para essas matrículas e para que elas possam continuar trabalhando. Então, o município, que é o ente responsável pela oferta desse nível de educação infantil, creche e pré-escola, já disponibilize desde então para todas as mães, a partir do momento em que elas desejarem, que elas precisarem. É muito comum que as mães somente procurem porque elas necessitam trabalhar, mas é mais importante ainda que as mães saibam que mais do que uma necessidade, é um direito e uma excelente oportunidade para essas crianças, inclusive para que elas tenham a sua igualdade assegurada às outras crianças de outras classes sociais que já estão desde pequenininhas no estabelecimento e em todo o sistema de ensino. Doutora Mariana, a senhora trabalha muito com a questão da defesa dos direitos da mulher. Então, por que a educação infantil é tão importante para as mulheres, para as mães? Então, se nós estudarmos a história, né, numa perspectiva de gênero, né, dos estudos de gênero, vai ficar nítido que por milênios a mulher não teve acesso ao direito ao ensino, nem o direito ao trabalho, e mesmo à cidadania, né? Então, por um longo período, se entendeu que o espaço público seria dos homens e o espaço
eminentemente privado, então, das mulheres, né? Seria o papel social das mulheres apenas dentro de casa. A partir de 1960, isso começa a se modificar, tem até um marco normativo interessante, que é o Estatuto da Mulher Casada, que ela pode, a partir de então, praticar atos da vida civil sem autorização do marido. E desde 1960, então, até hoje, as mulheres ocuparam definitivamente espaços das universidades e o mercado de trabalho. Nesse sentido, então, surgiu esse novo direito mesmo. Acho que a gente tem que pontuar que não é só uma necessidade, né, da mulher trabalhar, mas um direito que surge muito recentemente dela poder trabalhar e ter a sua própria renda, em que ela vai ser autônoma também para administrar, coisa que não acontecia por uma vedação expressa legal até. Então, existe essa possibilidade do trabalho hoje, um direito ao trabalho, e para que se compatibilize com a função da maternidade, a questão da educação infantil, então, fica essencial também enquanto direito da mulher. Perfeito. Doutora Hermínia, quando a pessoa não encontra vaga, o que ela deve fazer? Como é que o Ministério Público pode ajudar? Ou a quem mais a família pode recorrer? Em primeiro lugar, nós recomendamos às famílias dessas crianças que tiveram a vaga negada a exigir do estabelecimento de ensino, ou seja, daquele CMEI que negou a vaga, negou a matrícula, que dê um documento, como se fosse um protocolo, atestando que não existe essa vaga. Porém, esse documento muitas vezes tem sido sonegado às famílias, até para que se esconda da comunidade, da população, que as vagas não são suficientes, que o poder público não está investindo na política pública prioritária, que é a criança, principalmente na primeira infância, e a política prioritária da educação. Porém, se o estabelecimento de ensino negar o fornecimento desse documento, de qualquer forma, nós do Ministério Público recomendamos, e orientamos as famílias que procurem. Elas podem procurar inicialmente o Conselho Tutelar mais próximo da sua residência, que obviamente vai ser o local da ausência da vaga, porque nós estamos trabalhando numa perspectiva mais organizada com os conselhos para que esse levantamento seja bastante correto e mais exato possível. Também podem procurar diretamente o Ministério Público, muito embora a orientação primeira seja de Conselho Tutelar. Elas podem procurar a Promotoria de Justiça, o promotor da sua comarca, do seu município, para fazer essa representação contra a municipalidade, contra o gestor público, ou seja, contra o prefeito, que não está ofertando esse nível de ensino adequado. Doutora Hermínia, qual a importância de procurar o Ministério Público nessa situação? É muito importante que as mães, os familiares procurem o Ministério Público para registrar essa denúncia, para que esse número apareça e que isso subsidie o Ministério Público na propositura das ações contra esse gestor que está deixando de cumprir com o seu dever de ofertar essa política pública. Então, todas as mães devem procurar o Ministério Público para que o Ministério Público ingresse com as ações e, inclusive, nós também recomendamos que as pessoas participem das audiências públicas em que o poder público promove para questionar a população quais são as políticas que elas querem que implemente no ano seguinte. Isso é muito importante. Perfeito. Muito obrigado pela participação das duas, esclarecendo sobre a questão da educação infantil. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.